Fluminense já joga amanhã, recebe o Bahia, jogo às 7 da noite no Maracanã. O Ricardo Lai está nas Laranjeiras, porque não é só o futuro no campo que está sendo decidido, não. Fora do campo também um momento importante do Fluminense, Ricardo Lai. Pois é, Escobar, um abraço para você, boa tarde a todos. O Fluminense apresentou aqui ontem à noite nas Laranjeiras ao Conselho Deliberativo detalhes da proposta de um grupo de investimento que tem a intenção de comprar a SAF do Fluminense caso ela seja criada. E há a previsão de que até 40 torcedores tricolores milionários façam parte, deste fundo. O grupo tem a intenção de comprar 65% da SAF e com uma previsão de investimento de quase 7 bilhões de reais em 10 anos, além de assumir o pagamento do total da dívida do clube, que hoje gira em torno de 870 milhões de reais. Mas tudo isso só começa a ser decidido a partir de novembro, quando há a eleição presidencial no clube. E a partir de amanhã, às 7 horas, como você falou, o Fluminense entra em campo, decide uma vaga para a semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, perdeu o jogo lá em Salvador por 1-0, precisa de 2 gols de diferença, uma vitória de 2 gols para avançar sem a necessidade da disputa de pênaltis. Previsão de casa cheia no Maracanã, mais de 40 mil torcedores, Escobar. Olha só, isso é um assunto seríssimo, hein? O Fluminense apresentou a proposta recebida da LZ Esportes para a criação da SAF. O documento foi entregue no Salão Nobre de Laranjeiras ao presidente Mário Bittencourt pelo sócio da Lazuli Partners e LZ Esportes, Carlos de Barros. A partir de agora, serão criadas comissões para debater as demandas do contrato. Se houver a aprovação dos conselheiros, posteriormente os sócios decidirão, em Assembleia Geral Extraordinária, se aceitam ou não a venda. Não existe a possibilidade da votação da SAF ocorrer antes da eleição do clube. O processo eleitoral será na segunda quinzena de novembro e o tricolor prevê o investimento de quase, Pedrosa, 7 bilhões de reais em 10 anos. A gente está falando de uma cifra bem alta, ô Pedrosa. Eu acompanhei ontem todo esse processo, conseguiu acolher algumas informações e, na verdade, esse investimento de 6,9 bilhões, ele não é um investimento com dinheiro novo. O que é dinheiro novo, gente? Dinheiro novo é quando você pega a sua grana e faz assim, Vene, toma aqui, eu vou investir 500 reais em você. Isso é dinheiro novo. Quando o Vene pega os meus 500 reais e ele consegue, com esses 500 reais, fazer o dinheiro girar dentro da empresa dele, já não é mais dinheiro novo. Então, o que essa empresa está propondo ao Fluminense é injetar 500 milhões de reais, inicialmente com esse aporte de dinheiro novo, e a partir dos próximos 10 anos promete, com esse dinheiro que está girando além do próprio faturamento do Fluminense, ter um investimento de 6,4 bilhões, ou seja, 6,4 mais 500, 6,9 ao longo dos próximos 10 anos em CT, em categoria de base, em futebol profissional, folha salarial. Só que o torcedor do Fluminense tem que ficar atento, e essas discussões vão servir para isso, não é um investimento de 6,9 bilhões com dinheiro novo. Dinheiro novo são 500 milhões de reais para poder começar esse novo projeto de SAF no Fluminense. Então, cara, muita calma nessa hora, isso tem que ser muito bem discutido. Eu tenho certeza que tem pessoas lá capacitadas dentro do Fluminense e é aquilo. Vai ter a eleição ainda, a gente tem que saber como é que vai avançar esse processo. Mas, sinceramente, na minha humilde visão, vendo essa primeira capa que foi mostrada, eu acho pouco para o que é o Fluminense. 500 milhões de reais para você transformar esse clube em SAF, sendo que o Fluminense tem uma dívida de 871 milhões de reais. E aí você não tem garantia nenhuma de que esse dinheiro novo vai acontecer nos próximos anos. Cara, eu acho pouco para a marca Fluminense, para o que o Fluminense tem hoje, principalmente como clube estruturado, porque diferentemente do Botafogo e do Vasco, a SAF veio para salvar esses clubes. O Fluminense não fecha as portas hoje. O Fluminense tem faturamento, o Fluminense tem dinheiro, tem grandes jogadores, tem ativo, está participando das grandes competições. Então, assim, eu particularmente, nesse primeiro esboço que eu pude acompanhar, acho pouco. Você não votaria, então? Assim, gente, vamos lá. Eu não sou torcedor do Fluminense e eu nem consigo ter acesso a todos os detalhes da proposta. O que eu vi, que são só 500 milhões de reais em dinheiro novo e o resto vai ser gerado com caixa do clube, ainda mais tendo uma dívida de 871 milhões, eu acho pouco. Se eles chegam e falam assim, a gente vai investir 500 milhões de reais e a gente vai assumir essa dívida em 2 caixas diferentes, o que você faz? Investe esses 500 milhões de reais, assume a dívida, controla a dívida e o dinheiro do Fluminense ainda poderia ser utilizado com a dívida controlada dentro do futebol. Só 500 milhões de reais. Com a possibilidade de controlar essa dívida com investimento futuro, com as receitas que o Fluminense já tem receita, eu acho pouco.
Acho pouco. Envolveria a categoria de base, Xerém, a SAF? Envolveria tudo. Eles geralmente né? Laranjeiras, também Laranjeiras, também tudo, né? Em cima do que o Pedrosa acabou de explicar, explicou muito bem por sinal, eu acho muito pouco. A gente está falando da principal categoria de base do país, gente. A água de Xerém, a gente brinca aqui, a água de Xerém ela é diferente. Eu vou dar um Revela ponto aqui, vários jogadores. Seleção brasileira, no último jogo. Luiz Henrique. João Pedro, Luiz Henrique. Tem o Thiago Silva. Thiago Silva. Se a gente for poderia ficar aqui, Marcelo. Não, Luiz, e vai embora. Meu editor-chefe agora é Fogão, tu sabe, né? Bota pressa, tô criando razão. O quê? O Luiz Henrique é do Fogão. Não, as melhores categorias de base do Brasil são Fluminense e Santos. É isso, há muito tempo. Isso é indiscutível, Fluminense e Santos. Aí você depois tem outras categorias muito fortes. O próprio Vasco revela, o São Paulo revela, o Palmeiras, que agora tem um projeto fortíssimo. Mas em talento, se a gente for lembrar, cara, Fluminense e Santos são os que mais brilham os olhos. E aí, se você vende 5 jogadores da categoria de base, você consegue esse valor. E com o mecanismo da FIFA, de solidariedade, que daqui a pouco ele está em outro lugar e vende e ganha um pouco do percentual. Acho que o Fluminense tem potencial para mais. Vamos fazer uma coisa? Eu tô nessa pegada aí também. Qual é o número do dinheiro... Novo? 500 milhões de reais. Quanto que custou o Botafogo fez uma janela de 500 milhões de reais esse ano. Só esse ano, uma janela. Só você ver só a janela. Lembrando que tem um monte de coisa. Por quanto o Palmeiras vendeu Hendrick, Estevão e o zagueiro que foi pro Manchester City? Esqueci o nome dele. Que foi uma bolada também. Vitor Reis. Vai dar isso aí. É praticamente isso, pô. Vai dar isso aí. É praticamente isso. Eu, particularmente, em cima do que o Pedrosa explicou muito bem aqui, eu acho pouco também. Porque tem esse ponto que o próprio Mário citou, porque eu vi um corte da reunião. O Mário citou que o Fluminense não está se tornando SAF para salvar o clube. Então, para que essa pressa toda? Então, não faz sentido. Aí eu também acho que se tem esse entendimento, esse olhar, então para quê? A gente entende também que a questão do torcedor do Fluminense, assim, cara... o mercado está encarecendo muito. Sim. Né? E aí você vê que está acontecendo tá largando na frente quem tem um dinheiro vivo muito forte. Que no caso aí é o Palmeiras já há algum tempo, o Flamengo já há algum tempo. E aí vem um ano que o Botafogo investe, faz uma janela extraordinária. Sim. Então, assim, aí você começa a ver todo mundo largando e a diferença no futebol dá uma diferença muito grande, né? E assim... Não tem como a gente negar. Então, na cabeça do torcedor legal, a gente não tá falindo, a gente não tá deixando de existir, mas a gente também quer brigar lá na frente financeiramente, em grandes contratações. Sim. Vamos figurar esse pedaço do cenário. Eu acho que a SAF, na cabeça do torcedor, é mais nesse caminho. Vocês concordam comigo? Concordo no sentido do seguinte, quando você vai fazer uma SAF hoje, com todas as experiências que já aconteceram, de vários modelos, por exemplo, o modelo do Vasco é um modelo falido. O Botafogo é um modelo hoje que deu certo esportivamente, mas tem uma incerteza muito grande financeiramente. O modelo do Atlético Mineiro, o clube estava devendo o direito de imagem até há pouco tempo. A SAF que me parece mais segura é do Bahia. É do Bahia, porque é um grupo City. É um grupo que investe esportivamente para melhorar o seu nome no mundo. Então, o clube mais estruturado como SAF hoje me parece ser o do Bahia. Eu acho que o Fluminense, novamente, ainda tem uma questão que eu não estou falando que é por isso, mas que pesa, principalmente nas discussões tricolores, que o Mário não pode se reeleger. O Mário está indo para o seu último ano como presidente do Fluminense. Ele pode colocar alguém da chapa dele para se reeleger e tudo mais. Que é diferente. Exato, que é bem diferente. Mas não me parece que o Mário quer sair do comando do Fluminense. Então, a criação da SAF daria algum tipo de poder para o Mário Bittencourt também nos próximos anos. Você acha que pode ter esse olhar? Eu acho que a influência é clara. A influência é clara. Eu não estou falando que essa decisão está sendo tomada só por causa disso. Mas existe um fator que é predominante para mim nessa situação, que pesa muito, que é essa questão das eleições, sem dúvida alguma. Bom, vamos lá. Se a gente está falando de um clube que não está desesperado, né? Tal como estava o Botafogo e o Vasco na ocasião, quando se tornaram SAF. Então, para que essa pressa toda? Não é melhor você se reestruturar financeiramente falando, ao invés de se tornar SAF? Por exemplo, pegar o caminho que o Flamengo pegou em 2013, hoje vai ser um caminho muito mais complicado, até porque os adversários estão mais fortes. Tem as SAFs também, tomando conta do futebol brasileiro. Mas eu, olhando, se eu fosse torcedor tricolor, eu ia preferir esse caminho da reestruturação financeira, a se tornar SAF. Já que não precisa desse desespero todo. E para que tomar essa decisão tão rápido, num ano que já está acabando? E no ano que vem, de 23, ganhou a Libertadores, né? Um título inédito na história
grandiosa do Fluminense. Esse ano viveu um Mundial de Clubes bem romântico, bem histórico, bem elegante, Ficou entre bem os 4 bonito. maiores do planeta. Uma coisa fenomenal para a história do Fluminense e tudo isso gerando também grana, Sim. né? E se não há esse pânico de vamos acabar, gente, assim, eu amo a era SAF, porque eu vivi coisas como torcedora que eu nunca vivi na minha vida. E eu, enquanto pessoa que há 16 anos frequento a parte interna do Botafogo e já vi tudo que se passou lá enquanto funcionários sem ter dinheiro para pegar o ônibus e tudo mais, eu gosto de estar hoje nesse momento. Tem incerteza administrativa? Sim, mas eu já tive outras incertezas administrativas e vai se contornar como qualquer clube tem e vai contornar. Mas se eu, Fernanda, botafoguense, olhasse a situação e falasse, cara, o Botafogo não vai falir, como estava quase no fundo do poço em 2020, estava numa situação péssima, o time que mais devia no Brasil, o desespero da SAF, eu estava lá na votação da aprovação da SAF em 2019, as pessoas aplaudiram, Claro, todo mundo votou lógico. sim, porque era o único caminho do Botafogo. É o único caminho do Fluminense? Não, e tem outro ponto. Será que há necessidade? O Vene fala em reestruturação. Vou dar um exemplo aqui. Por quanto que o Luiz Henrique foi vendido do Botafogo nessa temporada? Eu não sei essas coisas de número, não. Cerca de 30 milhões? O Botafogo vendeu por isso. 30 milhões. 25, bota aí. De euros. Sabe quanto que o Luiz Henrique saiu do Fluminense? Por 13. 13, foi muito baixo. Por quê? Porque era um clube que não tinha condições de pechinchar, de garimpar, de chegar na mesa e falar assim, 13 não, eu quero 20. 20 não, eu quero 25. Então, o Fluminense tem capacidade hoje de fazer isso. O Fluminense tem capacidade de fazer isso. Eu acho que é uma questão de a longo prazo também. É longo Não prazo. adianta você olhar para um clube que vendeu o Luiz Henrique, que é uma promessa absurda, por 13 milhões de euros, e 2 anos depois esse cara é vendido por 25, 30, e achar que tá tudo bem. Não, e tem um ponto, Pedrosa. Por exemplo, nessa reestruturação financeira, a gente pega o Flamengo como exemplo que aconteceu em 2013. Em 2013, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil. O que qualquer outra diretoria iria fazer? Boa, a gente foi campeão da Copa do Brasil. Torrar dinheiro. Vamos fortalecer o Claro. elenco. Vamos trazer reforços. Não, se você olhar o elenco de 2014 para o elenco de 2013 e você comparar, o elenco de 2014 era pior. Eu sei. Por quê? Quase Porque teve um momento tava ali no de zona de processo. rebaixamento. Torcida Tricolor, amigas e amigos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz. Eu tô chegando com tudo nessa terça-feira, trazendo as principais informações do nosso Flusão. E acabou de sair uma informação, né? A gente tá vendo aí, Fluminense pode virar SAF a qualquer momento. Os valores, amigas e amigos, é só pegar aí, só vocês estudarem. O valor, esses 500 milhões, né, de aporte iniciais, isso aí para o Fluminense é muito pouco. Quem tá se baseando nesses 10 bilhões, né? Vamos supor assim, desses 6 bilhões, perdão, em 10 anos, gente, isso é muito pouco para a grandeza do Fluminense. O Fluminense tem uma dívida de 800 milhões. Com esse aporte de 500 milhões, não dá para pagar a dívida. A SAF já vai entrar no Fluminense devendo. Então, assim, eles querem, para que só vocês pegarem a matéria, só vocês pegarem, né, toda a matéria, tudo que está circulando aí nos portais, né, de grande credibilidade, todos os portais estão alegando que assim não vai ser bom para o Fluminense aceitar esse projeto SAF. Não vai ser bom, não tem como. Então assim, acho que o presidente atual do clube tem que colocar os pezinhos dele no chão, tem que usar a cabeça dele para aumentar a receita do clube e vamos para cima. Gente, a gente tá vendo o Botafogo aí, John Textor vendendo todo mundo, sabe? Tá, dívidas e atrás dívidas. A gente viu o Vasco recentemente com a 777. Então assim, eu acho que no Fluminense não seria bom essa SAF. O que vocês acham? Quero ver a opinião de todos vocês. Então assim, acabou de sair uma informação dando conta de que o Fluminense está estudando a possibilidade de poder formalizar uma proposta para o Everton Ribeiro, experiente, né, jogador que está jogando no Bahia, né, um atleta assim, lá a visibilidade do Fluminense e Bahia não tem nem comparação, né, que jogar aqui no Rio de Janeiro, jogar no Fluminense, que é um clube gigante, né, algo assim espetacular. O Felipe Melo, inclusive, tentou levar, né, o Everton Ribeiro um tempinho atrás, mas não teve sucesso. E agora o Fluminense volta de novo às tentativas para contratar o Everton Ribeiro. Eu queria saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Everton Ribeiro com a camisa do Flusão? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Já se inscreveram no canal, deixaram o like. Agradeço a todos. Fiquem com Deus!